Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a qual momento você está nos assistindo nesse devocional. Não sei qual momento que você está fazendo esse devocional. E hoje é o 7º dia do jejum. E aí, como é que você está? Está sendo difícil? Você está suportando? É um processo que não é fácil, mas nós cremos que no final dessa caminhada nós vamos colher muitos frutos na nossa vida. Porque nós estamos deixando o nosso ouvido sensível à voz de Deus a partir do momento que nós começamos a nos desligar das coisas dessa terra. E o tema que a gente vem abordando nesse devocional é o tema fé. E nós vamos continuar aprofundando. E olha o que diz Marcos, capítulo 11, no verso número 22 e 23. Leia comigo se você conseguir. Então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isto acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Olha que palavra Jesus está deixando como exemplo aqui para nós. E por que Jesus deixou essa palavra? Quando a gente lê os versos anteriores, Jesus ele passa perto de uma figueira para se alimentar. E quando Jesus chega naquela figueira, ela não tinha nada, não tinha um fruto para Jesus. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E no outro dia, quando Jesus volta com os seus discípulos, a figueira está morta. E os discípulos ficam assustados. E Jesus disse: tenham fé em Deus e vocês também poderão fazer essas coisas. E a gente começa a aprender que muitas das vezes na nossa caminhada com Deus, a gente diz dentro do nosso coração: eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas a grande verdade é, será que realmente a gente acredita? A gente tem o costume, muitas das vezes, de talvez falar: Deus, eu creio em Ti. Mas no final o nosso coração não está voltado para Ele. Se a gente for analisar o cenário a qual Jesus disse, Ele diz assim, tenham fé em Deus. Mas na onde eu e você muitas das vezes coloca a fé? A gente quer colocar a fé nos nossos próprios músculos, na nossa própria força, no nosso próprio eu, no nosso intelecto. A gente quer colocar talvez numa confiança de faculdade. A gente vai ter fé se der certo aquilo. Mas na verdade Jesus diz que não, que a fé tem que ser em Deus. Só que hoje eu percebo que nós como cristãos, a gente se comporta de uma maneira diferente. E o próprio salmista Davi, no Salmo de número 20, ele vai dizer que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas ele coloca eu e você numa posição que, como cristão, a gente não deve avaliar as outras circunstâncias, mas nós devemos mencionar o nome de Cristo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. E a gente precisa urgentemente começar a colocar nossa fé em prática, começar a realmente exercer a nossa fé somente em Cristo. E olha o que o texto está nos dizendo. Jesus ele não está falando para você ter um pensamento positivo. Não, ele está falando para você não ter dúvida. E se você não ter dúvida de que Deus está juntamente com você, as coisas podem mudar na sua vida. Mas para isso você não pode duvidar. E hoje a gente vive num mundo de dúvidas, né? A gente vive num mundo onde a gente fala, pode acontecer, mas aí a gente coloca um mais. E na história com Jesus não existe um mais, porque se Ele está presente, aonde Jesus chega, as coisas acontecem. Então experimente, através desse jejum que nós estamos fazendo de 21 dias, experimente colocar Deus nas suas coisas. Experimente falar para Deus: Deus, nenhum problema, nenhuma adversidade é maior que o seu nome. E eu creio em Ti, eu tenho fé que as minhas adversidades vão cair por terra porque o Senhor está comigo. E se você crer dessa maneira, eu tenho certeza que grandes milagres vão acontecer na sua vida. Então crê em Deus. Faça uma oração na sua casa hoje. Faça: Deus, talvez até hoje eu não confiei da maneira, eu não tive fé da maneira que eu precisava em Ti. Mas hoje eu coloco o meu coração em Ti, ó Pai. Hoje eu deposito a minha confiança em Ti. Hoje eu coloco a minha fé em Ti. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Amém? Tome posse dessa palavra e tenha um dia abençoado por Deus.